Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Masters 1000 de Paris. Tivemos a segunda quartas de final do dia e Alexander Bublik face Alex de Minaur de virada 6-7, 6-4, 7-5, né? É o resultado, assim, que coloca o Bublik, se não me engano, na primeira semifinal de Masters 1000 da carreira dele, né? Acho que, se não me engano, assim, ele tá com 35 vitórias e 4 derrotas desde Roland Garros, um número insano desse. É surreal, mas é o que o Bublik faz. Ele começou a temporada nos 10 primeiros jogos, né, com 2 vitórias e 8 derrotas, né, e do nada virou um tenista jogando em nível de top 10. Mas assim, hoje eu vou falar uma coisa assim do jogo, né, ele foi pra estratégia dele, de ir pro ataque, etc, né, mas eu acho que o de Minaur, assim, do fundo de quadra, em 3 sets ele teve só 8 winners de forehand, 3 de backhand, e assim, 28 erros não forçados dele contra 54 do Bublik, mas ele deixou o Bublik ser Bublik, né? Ele deixou o Bublik jogar no fundo de quadra, ele deixou o Bublik ser agressivo, ditar o ritmo do jogo, e ficou se corando muito de que ele poderia induzir ele ao erro mais do que o Bublik iria acertar os golpes, né? E não foi bem assim, né? Tipo, ele até foi bem no segundo saque do Bublik, só 32% dos pontos, mas 89% dos pontos com o primeiro saque pro Kazakh, né? Eu sei que o primeiro saque é muito forte, né? Mas eu, sinceramente, achei a atuação do de Minaur muito conservadora, né? Eu acho que a falta de ritmo que o Bublik dá atrapalha bastante, etc. Mas eu digo mesmo pelas escolhas, né? Muito jogando no centro da quadra, tentando tirar o ângulo do Bublik, etc, né? Não tentou colocar o Bublik tanto em movimento, né? Que a melhor maneira de você, às vezes, fazer o cara sentir as trocas longas, esse tipo de ponto, é você deixar ele cansado e ele bater desequilibrado. Tem horas que ele tira alguns winners absurdos, né? Porque jogando da maneira que ele joga, despretensioso, ele acerta alguns golpes legais, né? Mas eu acho assim, pro cara que cometeu 54 erros não forçados, né, você tem que forçar o cara a errar mais também, né? Tipo, colocar ele pra bater mais em movimento, né? Porque, assim, maior parte dos erros do Bublik vindo, tipo, ele tem uma bola pra atacar e vai, acaba errando o cálculo, né? E eu acho que não foi a melhor atuação do Bublik também. Pra mim não foi a melhor atuação de nenhum dos dois, mas no final, assim, o Bublik quis mais, né? O Bublik foi mais pretencioso e eu achei o de Minaur muito com medo das devoluções de segundo saque do Bublik, porque ele cometeu 8 duplas faltas, né? Tipo, dá 9, né? 9, porque tem a dupla falta que ele é quebrado no final do jogo. Então, assim, 9 duplas faltas para um cara igual ele, tipo, isso não é o comum, entende? A gente até pode elogiar o saque, eu cheguei a elogiar o saque dele do Twitter, porque quando ele tava no 4x4 no 15:40, ele fez 2 saques muito bons. Primeiro um ace do T e depois um saque a 218 km por hora, mais rápido que eu vi na vida do de Minaur. Não lembro dele ter sacado mais rápido que isso, né? Mas fato é que assim, ele conseguiu um grande saque, grandes saques ali pra se salvar, né? Mas ele cometeu um monte de duplas faltas nesse jogo, isso não é o comum, entende? Eu entendo que assim, o Bublik é agressivo na devolução, mas você não pode fugir disso, né? Às vezes você vai ter que aceitar. Eu me lembro quando o Medvedev foi enfrentar o Tommy Paul em Indian Wells ano passado, que ele quase leva um 6-0 no primeiro set, porque do segundo saque do Medvedev Tommy Paul montando na devolução, o Medvedev não fugiu disso, né? Tipo, até às vezes ele tentava lá forçar um pouquinho mais o segundo saque, né? Mas é dele mesmo, mas ele soube sofrer, né? Ele soube esperar o jogo virar pra ele, né? Aí sofreu, teve dificuldade, mas foi lá e virou 7-6, 6-2 depois disso. Porque é aquele negócio, né? Ele tinha que acreditar que em algum momento o jogo dele poderia encaixar, que ele poderia tomar o controle da partida. E assim, o cara tá me machucando muito, ok, mas eu vou tentar induzir ele ao erro em algum momento, né? Vou ver se ele erra algumas devoluções. E o Bublik errou várias devoluções, né? Então, assim, pra mim, assim, é uma atuação do Bublik que, no final, ele quis mais a vitória, ele foi mais efetivo na hora de buscar o resultado, e pra mim o Alex de Minaur hoje foi conservador demais, né? Tipo, eu entendo que a forma dele de jogar é reativa, é de contra-ataque, mas a questão é, hoje, em específico, em alguns momentos ele teve janelas pra atacar, e assim, ele ficou, a meu ver, jogando muito dentro da margem ali, né? Tipo, com pouco risco. É aquele negócio, tem horas que você vai ter que mudar um pouco a natureza, e esse era um jogo ali que ele precisaria, né, de incomodar o público de alguma forma no saque dele, e foi muito pouco, só 2 breakpoints no jogo todo. É curioso pensar, o de Minaur não quebrou o Bublik no jogo inteiro, e só teve 2 breakpoints a partida inteira. Então, assim, em termos de devolução, é aquém do que a gente sabe
que ele é capaz de produzir. Então, agora é ver. O Deminar já tá garantido em Turim. Lá vai ser uma quadra mais rápida, e eu acho até numa quadra mais rápida, o que o Deminar fez hoje funcionaria até um pouquinho melhor, né? Porque os golpes dele estariam indo mais rápidos pro Bublik, e até por isso que eu falo que tinha que forçar mais, né? Porque na velocidade que ele jogou, é aquele negócio, né? Tipo, o Bublik errou, mas ele errou porque tem as loucuras dele, né? Poderia ter sido, se ele tivesse com o tempo de bola um pouco melhor, como ele teve contra o Fritz, eu acho que ele resolvia o jogo até melhor, mas vamos ver agora lá na TP Finals, o Bublik ainda mantém as esperanças para Turim vivas, mas vai enfrentar um cara que também tem solidez, mas ao meu ver tem mais agressividade, tem mais saque, que é o caso do Félix Auger-Aliassime. Eu acho assim, o Deminar se defende melhor, etc, mas o Aliassime para mim é mais completo e vem mostrando um teto de produção maior, né? E assim, o Deminar continua sem ganhar Masters 1000, Grand Slam obviamente também não ganhou, mas assim, sem ganhar o Masters 1000 ainda na carreira, e olha, era uma boa chance de ir à final, entende? Assim, ele já teve essas chances na temporada, e não tá aproveitando. Aí é aquele negócio, né? Tipo, eu sou muito fã do atleta, acho ele um grande jogador, mas não pode perder todas essas chances que vem aparecendo, né? E assim, em Roland Garros, ele foi surpreendido pelo Bublik, que tava 2-0 e levou virada. Era um confronto direto que dominava, ok, que é a melhor versão do Bublik que a gente tá vendo, mas eu repito pra mim, hoje foi um jogo que eu achei a atuação do De Minaur assim, aquém do que eu vi nas últimas semanas. Acho que ele jogou bem melhor. Até se eu vou pegar aquela derrota contra o Sinner, eu senti ele agredindo mais, né? Tipo, hoje ele segurou demais no jogo, tentou apostar demais que o adversário, ele poderia envolver ele pelos erros dele, né? Tipo, com a solidez, fazer o Bublik errar mais, mas tá, assim, o cara com esse retrospecto desde Roland Garros não pode ser subestimado. E assim, o Bublik é muito talentoso, né? Ele tem muita mão pra atacar e ele fez isso funcionar muito hoje. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.